Para vivermos uma vida de infinitas possibilidades de verdade, não basta afirmar, temos que criá-las. Provavelmente, se você clicou aqui, é porque você está num momento de expansão. Esse momento exige coragem, confiança e criatividade. E é para te ajudar com isso que eu fiz esse vídeo aqui. Então, vamos embora! Muitas afirmações positivas são feitas com base em expressões, em ideias, em pensamentos de mestres, de professores, né? E uma dessas que é as infinitas possibilidades. Eu me abro para infinitas possibilidades, né? É uma afirmação maravilhosa, é uma frase maravilhosa, eu uso muito aqui, né? A frase muito batida pelo professor Hélio Couto, que explica a mecânica quântica. Mas como se sentir essa pessoa de infinitas possibilidades se o seu universo é restrito, se você não faz coisas novas, se você não se permite procurar atividades, conhecer pessoas, visitar lugares novos, diferentes. Ou seja, se o seu arquétipo do explorador você não usa, como vai fazer? Quem tem infinitas possibilidades não é só a pessoa autoconfiante pra cacete. Porque tudo serve a um propósito, né? Dentro da nossa psique. Tudo tem que servir a um propósito, são mecanismos, são processos. Para que eu vou ter autoconfiança se eu fico com as mesmas pessoas? Se eu não corro riscos? Se eu não me lanço no desconhecido e no novo? Se eu tenho medo de ser uma pessoa diferente? Então eu procuro sempre as mesmas situações, sempre os mesmos padrões de relacionamentos, de pessoas, de atividade, seja lá o que for, exatamente para eu não mudar a pessoa que eu sou. Então, para que autoconfiança? Então, para que afirmações de eu posso, eu consigo? Você pode, você consegue. Se você amplia os seus horizontes. Ai, Bárbara, eu já tentei muitas coisas diferentes, nada deu certo. Eu já tentei novos grupos de pessoas, mas parece que eu não me encaixo em lugar nenhum. Eu já tentei. Então, a gente não vai utilizar essa palavra tentar, porque você precisa assistir o último vídeo aqui do canal, né? O vídeo anterior a esse, que fala para você parar de tentar, porque o paradigma da pessoa que tenta é exatamente ela não colocar tudo dela naquela situação. Então é um paradigma em que não existe confiança, é um paradigma de rolar de dados, de jogar com a sorte. Assista esse vídeo. Esse daqui talvez seja um complemento muito legal desse outro vídeo aqui do parar de tentar, né? Que é a pessoa que expande os horizontes dela, não porque ela está tentando ser alguém novo, não porque ela está tentando sair da rotina, ela já é uma nova pessoa, uma pessoa muito maior para aquele universo restrito que ela criou para ela. Então, quando você sente que é hora de expandir seus horizontes, que é hora de você experimentar situações diferentes, e você não está aguentando mais aquela rotina, e você não está aguentando mais só aquele grupinho de pessoas, você não está aguentando mais nem aquelas conversas, nem aqueles padrões de pensamento, é porque você, meu amigo, minha amiga, já mudou. Você já é outra pessoa. A evolução, gente, não é uma escolha. É claro que a gente pode sempre procrastinar. A gente pode sempre evitar olhar para dentro de si. É o que mais se faz por aí. Distrações da Matrix a mil, né? No mundo, para você evitar de olhar para você. Mas chega um momento que você tá apertado naquela roupa, naquela vestimenta, o negócio tá te espremendo e você precisa lançar novos voos, tá? O arquétipo do explorador, eu costumo dar um exemplo dele, a Dora Aventureira. Quem fez o curso prático de arquétipos, que é o curso Delicinha, que eu sempre falo aqui, né? Quem fez lá o curso prático de arquétipos viu que dentro dos 12 modelos de personalidade junguiana nós temos o explorador. E o explorador eu falo que é a Dora Aventureira, do desenho, né? E a Dora Aventureira, gente, ela não tem fim, a menina. Ela é uma energia, uma energia, uma energia, uma energia. Né? Ela e o macaquinho dela que ajuda ela. Ela tem um mapa, ela tem a mochilinha, toda a simbologia do explorador.
né? E o que é o explorador na gente? Gente, o explorador é aquele arquétipo, né? É aquela energia, é aquela personalidade, é aquele lado nosso que vai falar da curiosidade, né? Eu quero conhecer o mundo. Eu quero conhecer as pessoas. Eu quero conhecer a vida. Por quê? Porque eu quero conhecer como eu posso ser em situações diferentes. Entenda isso, né? Que com o passar do vídeo você vai trazendo uns insights aí. Quando a gente não explora as infinitas possibilidades que são dadas para nós nessa existência, que são infinitas mesmo, a gente não está usando o nosso livre-arbítrio, a gente não está usando a nossa criatividade e a gente deixa de ser curioso sobre a vida. Isso faz com que a gente fique numa onda, gente, de uma frequência muito baixa energética, né? Que está flertando ali com a depressão, com a melancolia, constantemente. Que é uma frequência muito baixa, uma frequência perigosa. Porque quem perdeu a curiosidade pela vida, ou quem não usa esse arquétipo do explorador, porque tudo é hábito, tudo é costume, a pessoa acaba acreditando no quê? Que não tem nada legal lá fora, que não tem nada a mais para ela viver. Isso independente da idade. O explorador, gente, ele tem a ver com a sua personalidade. Você não precisa fazer um mochilão pela Europa, sabe, uma Eurotrip para você ser o explorador. O explorador é isso. Se a pessoa é cozinheira, tá? E ela não tem vontade de viajar pelo mundo e tal, mas ela é cozinheira. Quando ela tá com o arquétipo do explorador, ela não vai só fazer aquilo que ela tem que fazer. Ela não vai só fazer os bolos que ela tem que vender. Ela não vai só fazer o pavê que os filhos dela querem. Não. Ela vai falar, hoje eu vou inventar uma receitinha diferente. Vamos ver. Deixa eu jogar aqui no Google. Deixa eu ligar para aquela minha amiga perguntar. Então é uma pessoa curiosa que explora as possibilidades da vida. Isso por quê? Porque o explorador, ele não tem um objetivo específico, como alguns dos outros arquétipos aí dos dois modelos. Tá? A natureza do explorador, a motivação dele, por que ele faz? Porque ele quer expansão. Então essa cozinheirinha, quando ela faz uma receita diferente, ela tá fazendo pelo prazer de expandir os horizontes culinários. Aquela pessoa que matricula no curso de idiomas e tá matriculada pelo arquétipo do explorador, ela não tá lá porque a empresa obrigou, ou porque inglês é bom para o currículo. É claro que isso tudo é muito importante, né? Quando você expande os seus horizontes, aquilo acaba te trazendo alguns benefícios na Matrix ou até na sua profissão, mas isso é consequência para o explorador. Mas essencialmente a pessoa com explorador se matricula no curso de idiomas porque ela sabe que crescer, que expandir não é só para servir a uma utilidade social. Gente, quando estamos assim, querendo provar o novo, experimentar o novo, a gente está com a nossa criança interior, né? Eu acho muito, muito bonitinha a Dora Aventureira, com a mochilinha, com o macaquinho, no arquétipo do explorador, que mostra uma menina, né? Porque é a criança curiosa pelas coisas, querendo descobrir, querendo provar, querendo experimentar. Porque ela quer experimentar sensações diferentes. Ela quer experimentar lados dela diferentes. Eu sempre falo aqui, quando a criança brinca de cabaninha, ela tá descobrindo um lado dela, aventureiro. Quando ela brinca de casinha, ela tá descobrindo um outro lado dela, familiar, de cuidado. Quando brinca de polícia e ladrão, ela tá descobrindo um outro lado, essa coisa de ser bandido, de ser mocinho, o que é isso, como é que ela vê, como é que ela se sente assim. Então, e por que a criança brinca? Exatamente porque ela tá explorando as coisas. E quando ficamos adultos, temos que fazer aquilo que tem utilidade. Eu sou um ser humano, assim como você. Eu também preciso que tudo funcione na minha vida. E que tudo tenha organização e senso e utilidade. Sim. Mas exatamente também por funcionar como uma psique humana, que eu já percebi que eu não posso ser uma máquina de produzir respostas para o social, para o profissional, para o familiar. Eu não posso ser uma máquina que produz respostas úteis. Você também não pode. Você é uma pessoa de infinitas possibilidades quando você começa a experimentá-las. Quando você começa a abrir portas diferentes que você não abriu até então na sua vida.
Você tá entendendo o que eu tô falando? Ah, mas pra que eu vou abrir essa porta aqui, Bárbara? Pra quê? Eu acho bonito fazer dança, eu acho bonito falar mais de um idioma, eu acho bonito pessoas diferentes, mas pra quê? Pra quê? Investigue se esse seu pra quê, se ele vem de um lugar importante, como esse lugar desse vídeo aqui que eu vou deixar linkado nos cards, tá? Que é um desinteresse aparentemente por tudo. Por quê? Porque você veio de uma fase em que você teve que se desconstruir demais. E você tá numa transição. Quando a gente está numa transição, é exatamente do que esse vídeo fala aqui, por isso que eu não vou me alongar muito nisso. Clique nele e assista depois que você terminar aqui, tá? Põe um lembrete para você assistir ele na sequência. Quando a gente desprograma muitos padrões de pensamento, quando a gente desconstrói muito aquela identidade que não era boa pra gente, né? Várias ilusões, é normal, gente, que a gente fique num vácuo, né? A gente fique no meio do nada. E esse vácuo, esse nada é muito importante, né? Você perde o interesse pelas coisas, por quê? Porque você acreditou demais, você se doou demais. A gente já viu vários vídeos disso aqui, que é preciso passar por um luto mesmo, ou um grande vazio. Existem períodos na nossa vida em que a gente fica no vazio. A gente não sente estimulado para fazer nada de novo, nada de diferente. Mas chega um momento que esse período sabático, que esse período reflexivo, que esse período de desinteresse ou de baixa necessária para reflexão, para uma volta para si mesmo, que isso já começa a se transformar novamente. É a roda da fortuna, é o arcano 10, né? O ciclo da vida vai girando, vai girando. E se você clicou nesse vídeo, muito provavelmente, você já está nesse momento. Você finalizou com situações negativas, situações que não eram legais para você, talvez não todas, porque a gente sempre tem alguns desafios, mas você concluiu uma etapa na sua vida, você teve esse momento do luto, um momento até de falar assim, meu Deus, eu não acredito em mais nada, né? Por quê? Porque você teve que destruir os ídolos, você teve que quebrar os ídolos, como diz o Nietzsche, então você quebrou aquelas coisas nas quais você acreditou, e aí você ficou num vazio, você ficou num nada. Talvez você tenha eliminado várias coisas realmente práticas, objetivas da sua vida. Poxa, não é mais essa faculdade, não é mais esse trabalho que eu me dediquei há 20 anos, não é mais esse relacionamento. É normal você ficar nesse vazio. Mas começa a perceber que existe já um movimento aí dentro, porque a vida é uma interseção de ciclos, né? E de áreas da vida e de situações. Então, dentro de um ciclo, você tem uma interseção, você tem outro círculo, né? Não deixe o seu explorador de lado, não deixe ele sem alimento da aventura, da busca por coisas interessantes, que são interessantes para você e que não tem meta, não tem objetivo, não vai suprir ninguém, sabe? Só vai te colocar naquele mood de, olha só, se eu quiser, eu posso fazer isso. Ah, mas por que você faria? Porque talvez eu queira, talvez eu goste, né? Ah, e só por isso? Só por isso. Mas não é só. O explorador, gente, ele também vem no 3 de paus no tarô, que é aquela pessoa que olha para o horizonte, porque é uma pessoa que tem visão e perspectiva. Quando você perde perspectiva de vida, você fica apático, melancólico, depressivo. Você perdeu a perspectiva de que você amanhã pode ter renovado essa situação do hoje. Isso não é apenas a fé. É claro que, como eu falei, é tudo uma interseção. A fé tá ali com mais um monte de coisa e o explorador tá com mais um monte de arquétipos, né? Mas como você vai ter fé se você não consegue vislumbrar você mesmo vivendo situações diferentes? Porque você não testa se você vai gostar ou não, você não experimenta, você tá muito acomodado, muito na zona de conforto da pessoa que você já foi. Mas aí olha como fica ruim, né? É aquele momento em que a zona de conforto machuca mais do que conforta. Porque você não é mais aquela pessoa, você fechou aquele ciclo. A sua fase de luto, de vácuo,
de limbo também já passou. Você já pegou todos os aprendizados do seu período sabático meditativo. Tá na hora de expandir. E essa expansão, como eu falei, é conhecer pessoas novas. Quando eu falo novas, não é só rostinho diferente com o mesmo padrão energético. Como tem crescimento, como tem evolução, como você vai descobrir todas as suas facetas se você não explora? Você vai ficar na bolha? E na bolha, é o que eu falei no início do vídeo. Pra que uma pessoa na bolha precisa de autoconfiança? Você vai ficar medroso, você vai atrofiar a sua confiança, a sua versatilidade. E como desenvolve inteligência, pensamento, sagacidade, criatividade, sem ser versátil? Você só circula dentro daquele pequeno círculo, né? Quando a gente nega muito o explorador, a gente não vê que a gente está no pequeno círculo. A gente fala que é porque a gente é muito responsável, a gente fala que é porque a gente não tem tempo para fazer coisas, a gente fala porque todo o resto é futilidade. Você tem 300 mil desculpas para você não ativar a sua criança pura que quer explorar as possibilidades da vida. Mas você é a mesma pessoa que faz isso? Recalca o explorador, recalca a criança interior, recalca o seu espírito brincalhão. Tem até uma carta do Osho que é o espírito brincalhão. Maravilhosa. Tem uma outra carta do Osho que é a aventura. O espírito brincalhão e a aventura são duas cartas lindas. Pesquise no Google o significado. Talvez eu coloque aqui nos comentários. Eu tenho colocado algumas cartinhas do Osho aqui nos comentários. Então, você é a mesma pessoa que recalca tudo isso, tá? E aí você fala, vida, me traga infinitas possibilidades. Não vai fazer sentido da vida te trazer as infinitas possibilidades. Porque você não se reconhece como um buscador. Você não pode ir até aquilo que é novo. Você está no mesmo padrão, e muitas vezes, gente, no mesmo padrão dos ancestrais, né? Dos avós, da mãe, do pai. Você vai repetindo padrão. Você não está aqui para repetir padrão de ninguém. E quando eu falo isso, talvez você não se reconheça, mas vai vendo, tá? Porque às vezes o padrão é no afetivo, às vezes o padrão é no profissional, às vezes o padrão é na personalidade. Pegando medo dos seus ancestrais. Pra que pegar medo? Você pode pegar tanta coisa boa dos ancestrais, tá pegando medo? Esse vídeo aqui foi inspirado num atendimento que eu fiz, que inclusive eu tô com a agenda aberta, viu, gente? Para atendimentos particulares. Já abri a agenda para junho e julho. Então tô deixando o link do Zap de consultas aqui, tá bom? Para você marcar. Então, esse vídeo foi inspirado num atendimento que eu fiz, uma cliente linda, maravilhosa. Beijo para você, garota, você sabe quem você é. E nesse atendimento que eu fiz, o último atendimento que eu fiz, na abertura de tarô dessa cliente tinha um 7 de copas, né? Quem é aluno do curso de tarô vai entender o que eu tô falando, é uma cruz celta, um 7 de copas com um 9 de paus cruzando, né? O 7 de copas, essa cartinha de pé, ela fala das infinitas possibilidades de uma pessoa. É uma cartinha que mostra que a pessoa pode virar um objeto e achar uma coisa, vira outra e acha outra, vira outra e acha outra. Falei com ela, você tem infinitas possibilidades, no mínimo 7, tá? Para não falar infinitos, você tem no mínimo 7 possibilidades de ser feliz, que é o 7 de copas. Precisa experimentar. Porque você não está experimentando a vida, vai experimentar. Ai, Bárbara, eu não me sinto assim. Por que não se sentia assim? Porque tinha um 9 de paus no bloqueio, tá? E o 9 de paus é essa pessoa que fica atrás da cerca, fica, né? Fica se defendendo, fica preservando a sua energia, por isso que vem em paus, que é o fogo, é a energia, é a fé. Ela tá ali, ó, se protegendo, se defendendo atrás da cerquinha, olhando muito cabreira, muito desconfiada do que vai acontecer. Sendo que ela tem infinitas possibilidades. Tem. Mas pra que ficar afirmando e visualizando? Não vai adiantar. Se você não se perceber como essa pessoa capaz de viver essas coisas diferentes. Então vai quebrando esse paradigma dos ancestrais, vai quebrando essa coisa de estar muito receoso, muito receosa com o que a vida vai trazer. Então comece a expandir seus horizontes. Comece a ter essa visão do 3 de paus, essa visão de longo alcance. Saiba que no horizonte tem coisas maravilhosas para você, mas não só porque você fica mentalizando e fazendo afirmações. Por quê? Devagarzinho você vai lá e prova uma coisa nova, e prova outra, e experimenta outra, e começa a se reconhecer como essa pessoa mais versátil, flexível, que não está somente aberta para o novo, mas que sabe lidar
com tudo que vem. Ative o seu explorador e embarque na aventura da vida. Um beijo e até o próximo vídeo.